Bom dia, pessoal. Então nós vamos para o nosso primeiro vídeo aula, certo? Pessoal, vocês lembram que a gente parou aqui em cinética química? Então eu vou retomar dessa primeira parte, onde nós estávamos em cinética química, e dar a continuação, tá bom? Bom, relembrando, termoquímica estuda o calor liberado ou absorvido de uma reação. Já cinética, que é um braço da termoquímica, vai estudar a velocidade das reações. Por exemplo, se um prédio estivesse pegando fogo, a termoquímica dessa reação seria de uma reação exotérmica. Combustão libera calor. Agora, a velocidade vai ser a cinética. Então, a velocidade com que esse prédio pegou fogo. Levou 1 hora, levou 2 horas. Então, a cinética vai estudar a velocidade da reação ou de qualquer reação que aconteça, tanto exotérmica como endotérmica. Muito bem. Nós podemos classificar as reações em cinética em lentas, moderadas e rápidas, para a gente entender melhor. O que seria uma reação lenta? Uma reação que leve mais de 100 anos para acontecer na natureza. Ou 1000 ou até mesmo milhões de anos. Então vejam que mesmo dentro da lenta nós temos uma faixa bastante grande. Uma reação lenta poderia ser a decomposição de um plástico aqui, ou de um vidro. Uma reação que levasse mais de 1000 anos pode ser, como exemplo, a petrificação das árvores que acontece ali na cidade de Mata. E uma reação que leve milhões de anos para ocorrer na natureza é a formação do petróleo. Então, observem que mesmo dentro da lenta nós temos uma faixa bastante grande. O que seria uma reação moderada? Uma reação que envolve horas ou até mesmo dias. Vejam bem, fazer um pão de casa seria uma reação moderada. A ferrugem de um ferro talvez leve 50 anos. Então seria em horas e dias. Uma reação rápida já é uma reação instantânea, como por exemplo riscar um palito de fósforo, explodir uma bomba como TNT, trinitrotolueno, ou ainda misturar um ácido com uma base. É uma reação bastante rápida e a gente toca no recipiente, ela já libera calor de maneira instantânea. Muito bem, então se nós temos as reações lentas, moderadas e rápidas, cinética, diferente da termoquímica, é mais teórico. Eu preciso dominar esses fatores aqui que aumentam a velocidade das reações. Eu possuo 8 fatores que aumentam a velocidade das reações. Então o que eles fazem? Se eu pegar um desses fatores, né, como estado físico, por exemplo, e colocar aqui nessa reação, eu vou deixá-la menos lenta. Assim como eu posso deixá-la menos moderada. E assim como eu posso deixá-la mais rápida ainda do que ela é. Certo? E a combinação desses fatores juntos podem aumentar ainda mais a velocidade dessas reações. Primeiro fator, primeira coisa que eu olho numa reação química, é o estado físico dela. Se eu desse essas duas reações para vocês, a primeira com a formação da amônia e a segunda com a formação de dióxido de carbono e água, e perguntasse qual das duas reage mais rápido, vocês me responderiam a segunda. Por quê? Porque a segunda eu possuo as moléculas no estado gasoso e a primeira eu possuo moléculas no estado sólido e gasoso. Ou seja, os gases sempre reagem mais rápido que os líquidos e que os sólidos. Se nós entrarmos dentro de uma sala e estiver vazando gás, as moléculas estão bem espaçadas porque estão no estado gasoso. E nós ligarmos um interruptor de luz, vai explodir tudo. Tá certo? Então eu tenho que ter em mente que a primeira coisa que eu vou olhar numa reação química é o estado físico da reação. Se eu tiver no estado gasoso, vai reagir mais rápido que o líquido, que o sólido. Então, se eu tiver uma reação lenta, mas eu colocar ela no estado gasoso, ela vai ficar mais rápida. Se eu tiver uma reação moderada, mas eu colocar ela no estado gasoso, ela vai ficar mais rápida. Se eu já tiver uma reação rápida, mas ainda assim eu usar ela na forma de gás, vai ser mais rápida ainda. Tá certo? Então, o primeiro fator, estado físico. Segundo fator, superfície de contato. O que seria isso? As moléculas, antes da reação, nós possuímos o quê? Os reagentes. Depois da reação, os produtos. Muito bem. Mas então essas duas reações para ocorrerem, elas precisam se pechar. Vejam bem, se eu pechasse essa caneta com o meu dedo, se eu pechar assim, é uma coisa. Se eu pechar assim, é outra coisa. E se eu pechar assim, é outra. Aqui eu possuo uma maior superfície de contato entre as duas moléculas do que assim, certo? Então,
Com esse entendimento, a gente pode vir para esses exemplos aqui. Primeiro exemplo. Se eu tiver, vocês sabem que eu sou bom de desenho, né? Não precisa dizer que aqui é um prego e aqui é o bombril, tá certo? Muito bem. Se eu tiver um copo com um prego e um copo com bombril, e para dentro desses dois copos eu colocar ácido sulfúrico, H2SO4, qual dos dois vai se dissolver mais rápido? O prego ou o bombril? O bombril. Por quê? Porque o bombril tem uma maior superfície de contato com aquele líquido do que o prego. Seria a mesma coisa que eu perguntar para vocês se nós fôssemos lá no trilho do trem agora e fizéssemos uma fogueira no trilho do trem. Ele não vai pegar fogo. Porém, o bombril, que é feito de ferro, pega fogo. Por quê? Porque as moléculas no bombril estão mais espaçadas. No trilho do trem, as moléculas estão mais juntas. Tá certo? Segundo exemplo, se nós pegarmos dois copos com água na mesma temperatura, por exemplo, de 40 graus, e eu colocar num copo um sonrisal inteiro, e no outro pegar o mesmo sonrisal e quebrar em 4 partes, qual dos dois vai se dissolver mais rápido? O em 4 partes. Por quê? Porque eu vou possuir 4 partes em contato com aquele líquido ali de dentro, que no caso é a água. Então, vai se dissolver mais rápido. Tá certo? Então, o segundo fator, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então, uma reação lenta, se eu tiver uma superfície de contato maior, eu vou deixar ela mais rápida. Moderada, mais rápida. Aqui já é rápida, mais rápida ainda. Tá ok? Terceiro fator, eletricidade. A eletricidade também aumenta muito a velocidade de uma reação. O exemplo que eu trago para vocês foi de um acidente que aconteceu em São Paulo, o ano passado, aonde, num posto de gasolina, foi descarregar o combustível de um caminhão. Você sabe que eles isolam a área ali, mas a gasolina é muito volátil e aquele vapor muito forte. Tocou o celular da pessoa que estava trabalhando ali, deu uma descarga elétrica, ele atendeu bem embaixo do vapor, explodiu tudo. Seria o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, de nós ter uma sala vazando gás e nós ligarmos um interruptor de luz. Tá ok? Então, eletricidade, se eu usar, eu vou deixar a reação mais rápida e mais rápida ainda do que ela já é. Quarto fator, pressão. A pressão também aumenta a velocidade de uma reação. O exemplo que eu trago para vocês é a panela de pressão que nós temos em casa. Então, um feijão que fora da panela de pressão ia demorar 2, 3 horas para cozinhar, nós na panela de pressão levamos menos de 1 hora. Por quê? Porque nós, aumentando a pressão, o que vai acontecer? Nós temos um volume, vamos chamar esse volume aqui de V1. Nós fazendo uma pressão sobre esse volume, nós vamos diminuir o volume, vamos chamar de V2, e nós vamos aumentar o choque entre as moléculas. Então as moléculas vão ficar num volume menor e vão se fechar mais. Logo, vai aumentar a velocidade da reação. Tá ok? Então esse seria o quarto fator. Se eu usar pressão numa reação lenta, eu vou deixá-la mais rápida. Numa moderada, eu vou deixá-la mais rápida. E numa que já é rápida, eu vou deixar mais rápida ainda. Quinto fator, concentração. Concentração de quem? Dos reagentes. O exemplo que eu trago para vocês seria se nós tivéssemos um balde de gasolina e um posto de gasolina. E nós colocarmos fogo nos dois. Qual é que vai explodir mais? O balde ou o posto? O que vai explodir mais é o posto. Por quê? Porque eu possuo uma concentração maior de gasolina. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Se eu usar a concentração aqui, nessas reações, eu vou deixar elas mais rápidas ainda. Tá ok? Agora o próximo seria o sexto fator. Preciso apagar o quadro. Deu, né? Hã?